Podemos falar sobre a existência de Jesus? Não sei como que a ciência fala sobre a existência de Jesus. Cara, isso aí eu já até conversei com o Rodrigo, né, cara? Assim, Jesus, cara, não tem nem o que eu discutir, né? Ele foi um ser humano, né? Uma pessoa, e ele existiu ali e andou por ali e tal, né? Obviamente que tem as partes, né? Tem até aquela coisa que o pessoal fala em adolescência, né? Exatamente, dos 13 dos 12 aos 30 anos. Tem o que Jesus fez por aí que ninguém sabe também, sei lá, se importava o que ele fez, né? Mas assim, cara, aí é diferente de não tem como não acreditar, né? Porque ele foi um ser humano, né? Ele foi um ser humano que andou ali, e aí tem todas as provas e todas as, né? Tudo que ele fez, tudo por onde ele andou, o que ele deixou e tal. Lógico que aí tem coisas de transformar água em vinho, aí tem essas milagres e tal, que aí de novo, é uma coisa... Mas não tem ninguém da ciência que foi tentar... Cara, eu acho que não, Jesus... Ou provar ou desmentir. Tem alguns ateus que insistem que ele é um mito, tem alguns até na internet. Agora, só que tem uma coisa que tem que refinar também. Não, eu já vi uma interpretação seguinte, que Jesus, ele era uma pessoa muito inteligente e ele teria lido, nem é o que eu penso não, eu só li isso aí. Que ele sabia que tinha aquela mensagem que ia ter um Messias naquela região, naquela época. Ele era uma pessoa acima da média na inteligência ali do pessoal. E ele falou, vai ter isso. Então eu vou começar a me comportar... Já deve ter ouvido essa história, né? Sim, tem muitos desses. Eu vou começar a me comportar desse jeito e eles vão começar a me idolatrar. E falam que chegou num tempo, numa hora que ele meio que se arrependeu, mas não dá mais pra voltar atrás. Mas aí é um negócio que eu já ouvi e nem sei o que você acha dessa ideia aí. Até, por exemplo, o próprio professor Chevitarese, André Chevitarese, ele diz que ele apanha às vezes na internet quando o pessoal quer que ele desminta que Jesus existiu, né? Até o Bart Ehrman, que é agnóstico, escreveu um livro, Jesus existiu. Mas tem muita gente que quer dizer que não existiu. Não tem como, cara. Ele foi um ser humano, Agora, Jesus Cristo em si foi um ser humano, né? Com certeza, ele existiu, de carne e osso. Mas eu tô falando que existem pessoas que duvidam, é isso que eu quis dizer. Tá. Ainda existem pessoas que falam que ele foi um mito, que ele é uma criação e tudo mais. Tem uma tese, por exemplo, que Jesus foi uma criação do apóstolo Paulo, ou que Jesus foi até uma criação dos romanos para poder acabar com os judeus, aquela coisa toda. Será que... Olha aí, ó. Vou jogar uma coisa no ar aqui. Tem agora muita teoria da conspiração, aí, cara. viu? Será que Jesus foi a primeira Psyops, cara? Agora a operação psicológica foi longe demais. Ué. Vamos lá, viu? Porque os romanos podem ter criado esse mito para poder... Olha aí, cara. Olha, agora. Não sei, dá pra uma poder tese doutoral, aumentar viu? O poder, né? Agora, tem uma coisa que tem que refinar. Quando a gente fala o que a ciência tem a dizer sobre isso, a palavra ciência é uma palavra... Ela é fácil de se equivocar com ela. Primeiro, assim, o que é a definição de ciência? Esse é o primeiro ponto. Por exemplo, a humanas pode ser considerada ciência ou não? Você entendeu? Muita gente, eu considero. Mas muita gente não considera. Muita gente não acha correto falar ciência. E dentro do saber plural, existem métodos. Por isso que o Stuart Mill, o erro de Stuart Mill, quando ele propôs o método científico baseado em Francis Bacon, é que o Stuart Mill colocou ciência é tudo isso aqui. O que está fora disso aqui não é ciência. Só que existem muitos saberes acadêmicos, racionais, intelectuais que não se enquadram ao método de Stuart Mill. Por exemplo, eu não vou usar teste laboratorial que eu uso para descobrir se um medicamento funciona para curar uma doença para uma pesquisa na área psicológica. Isso não tem nada a ver. Mas aí também quem acha analisar isso um transtorno, você está entendendo? Então a gente tem que saber o seguinte, quando você está falando o que a ciência diz disso, que saber científico. Por exemplo, para analisar a existência histórica de Napoleão Bonaparte, não é com o mesmo critério que você usa para analisar se há petróleo aqui nessa bacia ou se não há. Ela fala assim, o que você, Sérgio, pode dizer das suas pesquisas de petróleo sobre a existência do Napoleão Bonaparte? Nada. Você está entendendo? Porque os critérios para saber se Napoleão Bonaparte existiu ou se é um mito são outros. E outra coisa... São outros métodos. Eu acho que a ciência, muita gente acha que não é. Que ciências humanas não é ciência. Você não pode pegar, cara, uma pessoa que... Vamos pegar Napoleão aí, que estuda a vida de Napoleão e dizer que aquele cara ali ele não é um cientista
Só porque não está submetendo a claro que ele método é, cara. laboratorial Método e tudo. Lógico que ele Exatamente. mas são outros métodos. Por isso que eu prefiro usar no plural, É métodos isso mesmo. científicos. Eu não vou usar o mesmo método histórico para analisar Claro. se a água veio do espaço ou se a água está aqui. Exato. São critérios diferentes. E ainda tem uma coisa que eu ainda vou além. O ideal mesmo, eu acho que é a integração de tudo isso no final. Eu sabia que é interessante você colocar isso, vou dar um testemunho. Quando eu comecei o meu primeiro doutorado, o ideal era você saber cada vez mais sobre cada vez menos. É. Hoje, o ideal é você conseguir dialogar com áreas diferentes. Que é o grande desafio. Que é o grande desafio. Você tá Porque entendendo? todo mundo quer te matar, Entendi. entendeu? Exatamente. E você tem que conseguir dialogar. É. Então, por exemplo, na minha área de arqueologia, eu lido com biólogos. Eu fiz, por exemplo, datação em termoluminescência de um tijolo cuneiforme que eu vou te mostrar, que eu traduzi o tijolo e encontrei o nome de Nabucodonosor do pai dele. E eu publiquei um artigo científico sobre a datação por termoluminescência. Só que qual foi a minha contribuição para o artigo? Apenas trazer o tijolo e traduzir. Eu não entendo bulufas de termoluminescência. Mas aí você se juntou Mas com o meu pesquisador nome da tá área, lá e pronto. tá no meu currículo Lattes. É isso, Você tá entendendo? Mas eles também, que fizeram termoluminescências, entendem bulufa de Babilônia, de acadiano. Mas deu um artigo. Não, e o lance é esse, pessoal. Pegar na área da astronomia. O céu, por exemplo, ele conta uma história. Lá da pessoal da Mesopotâmia lá. Mesopotâmia e tudo mais. Eu não entendo nada disso, mas eu entendo das constelações. Então, quando você junta com alguém que sabe daquela história ali, Fica muito mais e vem rico o saber. conhecimento da astronomia, você junta as duas coisas. É igual a galera que estuda Stonehenge. Né? Uhum. Então tem o pessoal que estuda Stonehenge, tem o pessoal lá que entende de geologia, das rochas que foram usadas, e aí entra o pessoal que entende da história daquela região, e quando você junta, e os arqueólogos também, quando você junta esses três, você conta aquilo completo. Pra mim, cara, é o maior erro a pessoa querer se isolar e falar, não, cara, eu não preciso de ninguém, não, eu domino todas essas áreas aqui e não vou dividir minha... Isso é a maior burrice que tem pra mim, cara. Uhum. Você, quanto mais pessoas integradas de conhecimento diferente, e eu acho que é até melhor para pesquisa, porque traz um ar novo, cara. Com certeza. Porque às vezes você tá aqui, ó, fazendo um negócio tão... Aí chega alguém aqui que é de uma área diferente, complementar, e fala, mas você já olhou por esse outro ponto de vista E às aqui? vezes até corrige. Aí você fala, caramba, cara, aí, ó, nunca tinha visto, porque você tá tão fechado naquilo ali que você fica tapado, cara. Na verdade, a frase é essa, que é o cavalo, né? O cavalo não põe aquele tapa ali É a viseira. pra ele andar aqui reto? Então, o fazer pesquisa, hoje não tem mais isso, viu, galera? Você pegar e ficar estudando só aquilo seu, não faça isso, cara. Dialogue, parta pra integração, mesmo que você não concorde. Por exemplo, seria muito legal estudar como que era o céu no dia que nasceu Jesus, até a estrela de Belém, aquela dúvida Mas que a gente tem. a gente faz, por exemplo, tem um estudo muito interessante sobre datação que a gente dialoga tremendamente com a astronomia. Porque, Sim. por exemplo, eu tenho um tablete cuneiforme que me descreve um eclipse. Aí vamos ver se aquele E fala eclipse que e eu consigo, tem programas de computador que sabe que o céu, na verdade, de novo, se eu falar uma imprecisão aqui, você me corrige. Ele só está rodando em torno de nós. E é um disco rodando, não é? Então, se eu rodar ao contrário, rebobina. eu rebobino. Então eu consigo, por esse programa de computador, saber, por exemplo, como estava o céu de Jerusalém, inclusive se tinha nuvem e se não tinha. Tem alguns que conseguem. Então a gente consegue, por exemplo, olha, saber se esse povo tinha um calendário lunar, lunisolar, se eram os dois. Aí fala que o terceiro ano do reinado, por exemplo, eu tenho isso agora pra gente trabalhar com o Senaqueribe. O ano do Senaqueribe faz a cronologia com a Bíblia, que menciona o eclipse. Então a gente sabe qual o eclipse. E você sabe, então, se esse eclipse no calendário gregoriano que usamos hoje equivaleu ao ano 714 a.C., pelo meu cálculo hoje, então eu sei que o terceiro ano do reinado tal dá pra ele fazer essa correlação. Você tem um ponto de ancoragem. Isso é importante. E corroborando com isso que o Sérgio falou, da questão da unificar, galera que tem em casa, veja bem, se você é inteligente ou gosta de estudar muito, eu perguntar assim, quem inventou o telefone? Se você for um cara, Graham Bell, parabéns pra você. Quem inventou o rádio? Marconi, muito bem. Quem inventou o avião? Bom, Santos Dumont, os irmãos Wright, parabéns pra você. Você é culto. Aí se eu perguntar assim, quem inventou a internet? Quem inventou o Starlink? Quem inventou o celular? Não tem mais. É um comitê. São várias pessoas. Então a era dos grandes inventores ficou para trás.
Hoje você não vai ter mais assim, foi o João que inventou o celular, o Antônio inventou o microfone. Não existe mais isso. Hoje é um monte de pessoas trabalhando. Então, quem não sabe trabalhar em grupo não tem sucesso no mercado de trabalho em lugar nenhum. Então, aquele professor que pede trabalho em grupo na faculdade, você fica irritado. Eu prefiro fazer sozinho. Não vai dar bem. Olha o que o Sérgio falou aí. Muito bom. E com relação à historicidade de Jesus, então, a gente usa critérios da historiografia. Então, você tem autores como N.T. Wright, por exemplo, que é um historiador de renome, e você aplica vários elementos historiográficos, por exemplo, para saber, como eu falei, se o Gênesis plagiou, eu consigo mapear e te dizer, tecnicamente, se o Gênesis plagiou outros mitos ou se ele é uma tradição independente. Entendi. Eu consigo hoje saber se os evangelhos são um relato histórico ou mitológico. Quando eu digo histórico ou mitológico, é no seguinte aspecto. A intenção do autor ao escrever foi mitológica ou foi histórica? Relatar alguma coisa. Relatar alguma coisa. Se ele mentiu, é outra coisa. Mas ele não escreveu com conotação mitológica. Então, por exemplo, o N.T. Wright, ele tem uma tese doutoral dele, desse calhamaço, e tem outros também, tem um outro chamado Ehrman, que não confundo com Bart Ehrman, que ele aplica toda a lógica matemática para ver a possibilidade matemática da ressurreição ter sido um fato histórico ou mitológico. Dessa grossura. Como que ele argumenta isso? Não dá para eu resumir. Primeiro assim, que você tem que ler 3 vezes cada página para entender o que o cara falou. Uhum. É que existe uma área, quando eu estudei filosofia, a matéria mais difícil que eu tive foi lógica. A lógica 1 é a lógica literária. A lógica matemática é aquela que é o seguinte, você viu toda a conversa que eu tive com o Sérgio aqui, você consegue transformar tudo em equação. É isso aí. Aí você pega o argumento dele, você se A mais B é igual a C, papapá, e através dessas equações você consegue ver se ele está coerente com o discurso dele, se ele não está. Você consegue transformar um discurso todo em equação. É uma área que eu aprendi na filosofia, mas eu aceno de longe, porque Entendi. é igual quando eu estudei lá na USP sobre pinturas rupestres no Brasil e sobre o sambaquis. Eu admirei demais, mas ficou naquilo ali. Ficou ali, né? Você entendeu? E tem coisas incríveis que esse camarada fala e fala assim, olha, a chance matemática dos discípulos estarem dando um relato autêntico e honesto de algo que eles testemunharam é altamente provável. A chance é elevadíssima. Sabe? Então os evangelhos... Então quando a pessoa fala que os evangelhos são um mito, eu até esqueço a área religiosa e falo assim, ele não entende de literatura para falar isso. Ele está falando um jargão popular. Aí, nesse aspecto, uma coisa que o pessoal pode perguntar em casa, então a religião não pode publicar nenhum artigo científico? Pode. Quando a gente falou que Deus não é um elemento observável, analisável, eu não vou fazer um artigo provando a existência de Deus. Mas eu posso publicar um artigo científico, por exemplo, para verificar a existência histórica de Jesus. Você entendeu? Ou alguma etapa da vida dele. Alguma etapa da vida dele, os manuscritos do Mar Morto, produzem um artigo científico para ver o que o povo pensava naquela época. Existem artigos científicos que eu analiso, por exemplo, se a cidade de Ethel é Betsaida ou não é Betsaida. A gente agora, esse ano de 2025, é quase certo que a gente vai ter que interromper a nossa escavação, mas nós estamos escavando a cidade de Laquis, Lachish, lá em Israel. Então a gente conseguiu, por exemplo, e publica-se artigos científicos sobre isso, aprovar, por exemplo, a datação da cidade com relação à cronologia bíblica. No caso, as coisas que o Sacani falou, o primeiro milagre de Jesus, a boda de Caná... Aí que é o detalhe. Aí não, né? Mas... Não, por quê? Não é nem pelo fato do milagre ser verdadeiro ou não ser verdadeiro, é porque ele foge do critério observacional ou testemunhal. Seria mais ou menos assim. 2 retas paralelas. Alguns falam que elas são infinitas, jamais se cruzam, eu digo que se cruzam. Eu não vou entrar no mérito da questão de Euclides aqui não, deixar isso pro Sérgio explicar. Mas se eu fizer a declaração aqui, 2 retas paralelas jamais se cruzam, como é que você vai submeter isso a uma verificação empírica? Você tem que ter uma medição infinita. Você não tem. Uma observação infinita. Por isso que eu gostei. Retomo de novo o que o Sérgio falou. Até quando você fala da origem do cosmos, você usa modelos. Modelos. Porque nem tudo é testável. Mas Nem tudo é Como é que eu vou testar o pré-Big Bang? Ué. Como é que eu vou testar uma época que não havia matéria, tempo, espaço
energia. Como é que eu vou... Então, tanto o crente, quando joga Deus nessa época, a causa primeira, quanto o descrente que joga o nada nessa época, ambos estão fazendo uma declaração de fé não testável. Me corrija se eu discordar. Não testável em meio científico. Então, quando o cara fala assim, não há Deus, essa declaração é uma declaração de fé. Porque ela não é testável. Ela não é empírica. Por isso que a maioria agora se denomina agnóstico. Eu não sei. Mas quando eu falo fé, eu falo nesse sentido psicológico, tá? Sim, sim. Porque senão eu falar, igual você, eu não creio, eu vejo o que tá ali. Sim, né?